Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso personagem de hoje é o droide de protocolo que mais fala, mais reclama e mais dá estatísticas do quanto as coisas vão falar da história do cinema, droide C3PO ou C3PO, como algumas versões, né? 3PO. Nosso versículo de hoje está no livro de João, capítulo 1, verso 16, que diz: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Quando dissemos que o Anakin Skywalker, quando criança, era um prodígio, lá no devocional que fizemos sobre o Anakin, a gente não estava brincando não, tá? Ainda criança, o Anakin construiu o droide de protocolo C3PO, a partir de um monte de sucata, de uma série de peças que não serviam para nada. Anakin construiu um droide novo, oferecendo às centenas de peças um novo significado. Construído originalmente para ajudar a mãe de Anakin, Shmi Skywalker, nos trabalhos domésticos, 3PO tinha muito mais a oferecer do que simplesmente ajudar a cuidar de uma casa. Sua natureza é diplomática, pois é fluente em mais de 6 milhões de dialetos e formas de comunicação de toda a galáxia. A origem do C3PO será contada no episódio 1 da saga dos filmes de Star Wars, onde vemos que ele ainda não está terminado, pois todos os seus componentes estão expostos. Quando reencontramos cerca de 10 anos depois, no episódio 2, seu corpo já está revestido de placas de metal colocadas por Shmi. A senadora Padmé Amidala leva o droide após a morte da mãe de Anakin para ajudá-la em missões diplomáticas no Senado da República, substituindo mais uma vez a sua carcaça externa por placas douradas. Ao longo de toda a saga, ele foi destruído e remontado diversas vezes, sempre tendo suas peças recolhidas para que pudesse estar disponível para ajudar seus amigos no futuro. Durante sua jornada, ganhou um amigo inseparável chamado R2-D2, que também pode ser R2-D2 ou Arturito, se você fala espanhol, né? E com o R2-D2, junto com ele, forma a dupla mais querida dos fãs de Star Wars, pelo tom cômico de seus diálogos e das inúmeras confusões nas quais eles se metem. E, gente, fala sério, C3PO e R2-D2 juntos são os melhores. O elemento central do nosso devocional de hoje é a trajetória do C3PO e como ela se aproxima da nossa jornada antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, somos como a sucata no lixo, sem uma função específica. Sem Jesus, nossa existência é vazia e sem propósito. Muitas pessoas já sentiam o prazer de fazer parte do projeto de Deus no passado, mas por qualquer razão se afastaram dos caminhos de Deus. Foram peças úteis que hoje já não encontram a mesma utilidade na sua vida. É uma função muito parecida com a situação do C3PO, quando ele ainda estava um monte de peças largadas lá no lixão, num planeta esquecido da galáxia. O Anakin Skywalker, o criador do droid, representa o encontro com Cristo em determinado momento das nossas vidas. Aquilo que estava quebrado ou destruído passa a ter vida nova através da salvação e do genuíno arrependimento dos pecados, ou seja, a transformação de sucata para droide, de pessoas perdidas para salvos, povo de Deus. A aparição do C3PO no episódio 1, com as peças expostas, representa a nossa vergonha exposta diante da glória de Deus nas nossas vidas. Devemos chegar diante de Deus como estivermos, mas não podemos permanecer da mesma maneira. A nova aparência desse C3PO no episódio 2 reflete o início da jornada de amadurecimento cristão. Com as emoções curadas, é possível revestir o interior com um novo exterior.
aquela famosa aparência dourada do C3PO, que fica sendo o design mais conhecido, oficial e mais, enfim, que os fãs reconhecem, né? Ela nos leva a pensar na maneira como alcançamos os nossos propósitos de vida. Pois, bom, em última instância, nós estamos nos desenvolvendo para cumprir a função para a qual fomos criados. Sim, e as sucessivas destruições de C3PO nos ajudam a entender que na nossa vida cristã teremos desafios diante de nós, quedas, sofrimentos, dificuldades, mas que podemos confiar em Cristo e em seu poder para nos livrar de todo o mal e nos fazer recomeçar nossa jornada quantas vezes forem necessárias. E esse processo de salvação é graça sobre graça, graça acessível para todos nós. Graça que está disponível inclusive para você que está nos ouvindo, seja alguém que assiste os vídeos com frequência, seja alguém que está vendo pela primeira vez. Se você ainda não recebeu essa graça de Jesus, conversa com Ele, entrega o seu coração para Ele. Fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que eu vivo como se eu fosse um monte de sucata sem propósito. Mas eu quero viver esse propósito contigo. Eu reconheço os meus pecados expostos e, bom, eu quero ser transformado, eu quero que o Senhor me cubra com uma nova vida. E eu quero sim que o Senhor me transforme para cumprir o seu propósito em mim. E se você fez essa oração tão simples, tão breve, coloca aqui nos comentários para que a gente possa conversar e te ajudar na sua caminhada cristã. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.